Hoje o computador está sem conexão com a internet, então eu não consegui baixar nele os slides, então vocês vão ser poupados hoje dos slides. Em compensação, vão ter que aguentar os meus desenhos na lousa. Então a gente estava vendo Aristóteles, né? E basicamente, né, então, da última aula, ficou faltando ver com um pouco mais de atenção. Né, eu tinha mostrado primeiro, né, a crítica dele ao dualismo do Platão. Né, então, a gente tinha visto, né, que Platão trabalhava com a ideia de um mundo das ideias separado, né, de um mundo sensível, certo? Isso aqui é o Platão. E o Aristóteles, né, ele critica essa ideia de um mundo, de uma separação, e, portanto, também a ideia de um mundo inteligível. Né? Então, ele vai operar o tempo todo no registro de um mundo só. Né? Então, uma só realidade, e nessa realidade, portanto, lembrem-se que por que Platão chegou ao mundo inteligível? Por causa das nossas ideias. Né? Então, por meio da razão, é que a gente acessava, né, o mundo inteligível. Isso fazia com que o Platão tivesse uma visão mais negativa dos sentidos, com os quais a gente tem contato direto, né, com a realidade à nossa volta. Bom, evidentemente, então, para Aristóteles, os sentidos são fundamentais. Então a gente viu como, né, ele tem uma outra concepção do conhecimento. Né? Não é como no Platão que tinha, né, eu tinha desenhado, né, os olhos do corpo, os olhos da alma, para mostrar como que o nosso conhecimento operava nos dois registros. Né? No caso do Aristóteles, só tem os olhos do corpo mesmo. Né? A alma não tem olhos. O que tem é o funcionamento do nosso intelecto, o funcionamento da razão, né, que permite, a partir das informações que a gente recebe dos sentidos, elaborar conhecimento. E esse conhecimento, ele é marcado, vamos dizer, por algumas noções principais. Quais noções que a gente viu na última aula que são importantes no conhecimento da realidade segundo Aristóteles? Uma que a gente viu, por exemplo, fala. Os quatro lá que você falou? Características? As quatro causas. Isso. A teoria da causalidade. Então, né, nesse conhecimento, um dos elementos característicos dele é a teoria da causalidade, em que a gente tem quatro causas. Né? A causa formal. Qual que é a causa formal? O que é a coisa. Né? Então, quando eu pergunto, né, o que é a mesa, vocês vão falar sobre ela, vão descrever, né, vão falar sobre como ela é constituída. A causa, qual que é a outra causa? Material. Que é feito. Causa material, do que ela é feita, madeira, ferro, né? E a outra? Eficiente. A eficiente. Qual que é a causa eficiente? Certo, porque ela é. Por Como quê? ela é feita? Por que e como que ela é feita? Né? Então, ela é feita pelo marceneiro, no caso. Bem colocado. Já na época de Aristóteles tinha os marceneiros. Né? E por fim a causa final. O que é a causa final? Para o que serve a coisa. Então, no caso dessa mesa, para colocar em cima dela um computador que às vezes não funciona. Mas que deveria funcionar segundo a causa final pela qual ele está ali. Né? Bom, então esse é um dos aspectos importantes e evidentemente são noções que vão passar a ser noções operatórias do conhecimento humano, né? A partir daí. Né? Vocês veem que são quatro elementos constitutivos, quatro propriedades que a gente associa a uma coisa que fazem todo sentido para nós hoje. Né? Então, por quê? Porque isso ficou incorporado, né, no conhecimento das coisas. Que mais? Tem outra teoria importante que a gente não chegou a ver tão bem, que é a teoria do ser.
aqui se trata de novo, né, de uma palavrinha que a gente já viu algumas vezes, né, que a gente viu aparecendo, por exemplo, na discussão entre Parmênides e Heráclito, né, em que o Heráclito dizia que tem um ser fixo, imóvel, imutável, etc., etc., por trás das mudanças, né, das coisas que a gente vê se transformando, né, que a gente vê nascendo e morrendo, portanto, né, que são efêmeras e assim por diante. Enquanto que o Heráclito negava essa ideia, né, e falava no devir, no vir a ser das coisas, né, no fluxo de acontecimentos, no fluxo de vivências e assim por diante. Bom, em Platão, onde é que essa noção vai ficar naquele quadro ali? Lá em cima, né? É o ponto alto do mundo das ideias. Né? O conhecimento pleno, né? O conhecimento que o filósofo supostamente atinge, consiste em enxergar o ser com os olhos da alma. Né? Então seria como, né, conseguir ver isso que está por trás das coisas que a maioria de nós não enxerga, né? Mas que o filósofo, por meio do processo todo que ele tem de formação, que Platão previa, em algum momento ele é capaz de ver uma coisa que nós não vemos. Né? Bom, Aristóteles também vai enfrentar essa questão, né? Só que ele vai dar um outro direcionamento para ela. Desde o princípio, né, desde a discussão lá entre Parmênides e Heráclito, desde a reflexão dos pré-socráticos, essa questão ela se coloca também, né, mas como um dos principais elementos, no uso que a gente faz do verbo ser. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala a mesa é branca. Tá? A gente está usando o verbo ser de uma certa maneira. Bom, por causa disso, a gente viu que o Parmênides dizia: essa palavra ela só pode fazer sentido se eu suponho um ser em sentido forte por trás das coisas. Porque senão, a gente não poderia usar a palavra é. A gente deveria usar, no caso do português, a palavra está. Né? Porque com o tempo ela vai deixar de ser branca. Ela vai apodrecer, ela vai adquirir outra cor, até o momento que vai desaparecer junto com o planeta Terra, né? Enfim. Então, ela não é. Ela está sendo, ou algo do tipo. Tá? Ou seja, o uso da palavra ser representava um desafio, né? Quer dizer, compreender o sentido do verbo, né? Ou os diferentes sentidos em que a gente o emprega. Né? Então, assim como a gente fala a mesa é branca, a gente fala a mesa é usada para escrever, como a gente viu há pouco. Né? O Aristóteles está já na teoria das causas mostrando o quê? Né? A importância de nós olharmos para algo de vários pontos de vista. E o que ele vai fazer com o ser é parecido com isso, né? Não é muito diferente. Ele vai tentar mostrar que nós usamos essa partícula com sentidos diferentes. Então, por exemplo, né, quando eu digo a mesa é branca, eu estou predicando algo sobre a mesa, que é uma característica, né, que são aqueles pares de conceitos que o Danilo apresenta no texto. Né? É uma característica, então, um dos pares é essência, né, e acidente. Não é isso? Essa é uma característica essencial ou acidental? Acidental? Acidental, ela poderia ser verde, ela poderia ser azul, é que ela foi pintada de branco. Né? Então é uma característica acidental. Mas se eu digo, a mesa é feita de 4 pés, bom, na verdade, não necessariamente, né? Mas enfim, né? Qual a característica da mesa que é essencial? Tampão. A mesa Uma base plana, sei lá. é uma base plana. Uma base né? plana. É feita de uma base plana, por exemplo.
Isso, bom, claro, aí seria muito discutível, né? O que é mesmo essencial, o que não é. Isso vai ser uma discussão que vai render. Isso daí não sei. A gente pode ter uma mesa inclinada, né? Não sei. Porque essa discussão vai render muito, né? Inclusive na filosofia contemporânea, toda uma discussão sobre as definições, né? O que realmente define uma coisa. Mas é em torno disso que gira essa discussão. Mas a gente pensou um pouco aqui, né? Para ver, bom, né? Necessariamente ela tem que ter essa característica. Então essa característica seria essencial. E essa distinção entre essência e acidente, ela está próxima daquela outra entre necessário e contingente, né, que também é outro par de contrários que ele apresenta. Até que a gente estava se perguntando aqui, qual característica tem que estar necessariamente presente na mesa. Né? Então ela é uma característica essencial e necessária. Né? Bom, a gente chegou a ver a questão do ato e potência, né? Só dando uma olhada aqui para lembrar o que a gente viu. Eu acho que foi ato e potência, sim. Né? Que a gente falou da semente, que é a árvore em potência, né? E da árvore, que é a mesa em potência. Tá? O exemplo que eu tinha dado aqui para ilustrar, né, aquelas características era a árvore é verde, né? Que também é acidental, a árvore pode ser de outra cor. A árvore é viva, né? Essa seria uma característica necessária para caracterizá-la como árvore, assim como de qualquer ser vivo. Né? Ele é aquilo, né, enquanto está vivo. Né? Um ser humano, por exemplo, né? Um ser vivo. A partir do momento que ele morre, passa a ser um cadáver. Né? Mais um outro sentido em que a palavra pode ser usada, e em particular na língua grega, né, da qual eu não sei nada, mas sei que a palavra ser, né, tem esse sentido em grego, por isso suscitou tanta discussão, que não é tão usual para nós, é dizer o seguinte: a mesa é. O que significa dizer a mesa é? Então vai ser aquilo para sempre, a essência dela. Isso é o que o Parmênides achava. Isso é o que o Parmênides dizia. Fala. E a própria existência dela. Ela existe. Então, essa Isso. descrição dela, existência. É que aqui eu já estou falando de outra coisa, que ela exista também é uma característica essencial, só que é talvez mais do que essencial, né? O que eu quis, né, você chamou a atenção corretamente para o seguinte, né, dizer a mesa é significa dizer, igual a dizer a mesa existe. Aqui a gente está usando o verbo ser com o sentido de existência. Aqui não. Em todos esses casos, e na maioria dos casos em que a gente usa o verbo ser, ele não tem o sentido de existência. No caso do português, em geral, não tem. Quando a gente quer falar da existência de uma coisa, a gente fala que ela existe. Né? Então, o que o Aristóteles vai fazer é justamente tentar diferenciar os vários tipos de uso do verbo ser. Né? Esse sentido, né, e aí tem a ver com o que o colega lá atrás falou, diz respeito, como eu dizia, ao que é mais essencial da mesa, que é o fato de existir, que é o que ele vai chamar de substância, que nos remete de volta a uma das razões pelas quais ele divergia, né, do Platão, dizendo que a essência, né, porque para Platão a essência está aqui, né, o ser junto com a essência das coisas, está no plano das ideias. Então a essência da árvore é uma forma abstrata que cada árvore, ao existir, digamos assim, manifesta. Algo nesse sentido. O Aristóteles está dizendo não. A essência está na própria existência. Está no particular que existe ali daquela maneira, daquele jeito. Então, essa seria a característica essencial, a característica substancial, né? A mais essencial, né, como eu dizia.
e assim por diante. Fala. Então, tipo assim, para Aristóteles, o que existe são cada indivíduo, por exemplo, cada empresa, e a gente que cria o conceito do que é uma mesa, mas que esse conceito não necessariamente é a essência. Né? Exatamente, exatamente. No caso da mesa, como ela é criada por nós, né, a gente cria junto, né, o conceito e a coisa. Mas no caso da árvore, por exemplo, não. Né, a árvore já existia, existe independentemente da nossa ação. Então, no caso da árvore, né, a gente só cria o conceito. No caso da mesa, a gente cria o conceito e o objeto. Né? Que foi uma coisa que a gente discutiu também, né, que está na causa final. Para a causa, no caso, né, na causa final, para fazer a mesa, o carpinteiro, né, ele já tem na cabeça a ideia de mesa, permite criar. Isso era um argumento que o Platão usava a favor da essência ideal. Né? Só que o Aristóteles está dizendo o quê? Bom, de fato, né, quer dizer, a gente usa o intelecto para planejar a mesa, né, mas ela é constituída do quê? Né? Bom, de um material que está dado, que é madeira, ferro, enfim, né, os materiais que estão ali. Hoje em dia, muitos dos materiais são produtos de produtos, né, que foram sendo transformados. Mas, então, a gente vai usar materiais que, em última instância, vêm da natureza, que vêm de existências individuais. Né? Nós, que somos indivíduos, vamos pegar isso e vamos fazer uma mesa. Né? Então, para Aristóteles, isso não envolve uma essência no mundo inteligível. Até porque essas essências, segundo, né, a teoria de Platão, seriam essências fixas. E a nossa própria criatividade mostra como nós podemos criar coisas para além do que já foi criado. Né? Então seria um argumento a mais a favor da pluralidade que caracteriza o mundo sensível. Né? E aí tem a distinção entre substância, né, e o uso do verbo ser como substância, que é uma tradução de ousia, né, que é a palavra que o Aristóteles usa. Para isso. Tá? Então, o conceito de árvore é isso, né? É uma atividade do nosso intelecto a partir das coisas, quer dizer, então, em função de como a gente encontra as coisas no mundo, de como a gente usa as coisas, né? De como a gente faz as coisas, é que a gente vai criando as palavras que nomeiam as coisas, e é isso que constitui os conceitos, as noções com as quais a gente opera, que são noções variáveis, noções que a gente, né, eventualmente vai, tanto é que a língua vai mudando, né, o sentido das palavras vai mudando ao longo do tempo e assim por diante. Né? No caso de Platão, parece necessário supor que não, né, que existem certas palavras que nunca deveriam mudar, percebe? Né? Então há uma diferença muito grande entre as duas coisas. Quer dizer, a visão de Aristóteles ela está certamente mais próxima, né, do modo científico de abordar a natureza ao qual a gente está acostumado. Né? Professor, dá para dizer que o Aristóteles foi o primeiro empirista? Boa pergunta. Né? Eu insinuei isso já, né, de certa maneira, quando eu estava falando do desdobramento dos pré-socráticos. Né? Que o Parmênides ia dar nos racionalistas, né, o Heráclito nos empiristas, e Platão e Aristóteles, de certa maneira, representam essa divergência, né, que vai se reproduzir logo em seguida. Né, a gente vai começar a falar do Descartes hoje. Não vamos conseguir esgotar o Descartes hoje, vai ficar para a próxima aula também, mas vai se reproduzir na contraposição entre o Descartes e o empirismo moderno, que aí tem, né, usa esse vocábulo mesmo, né, como uma corrente de pensamento. O Aristóteles não usa, ele usa a palavra empiria, né, que é a palavra grega para experiência. Então a palavra já existe, empiria, né, mas não existe ainda, que eu saiba pelo menos, né, acho que não existia uma corrente de pensamento que se autodenominasse empirismo, né, ou que fosse assim denominada, mas a gente poderia dizer que ele é vamos dizer, um primeiro representante dela. Claro que tudo isso, quando a gente vai rotular um autor, né, tem problemas, né, porque ele tem uma teoria do primeiro motor, por exemplo, que a gente vai falar agora, né, que permitiria discutir até que ponto ele é mesmo
um empirista, né? O Hume, que é o grande empirista, o grande representante do empirismo na história da filosofia, certamente considera a ideia do primeiro motor uma ideia inaceitável para o empirista, né? Porque ela remete para além do que a gente vê, do que a gente toca. Mas o Aristóteles está puxando para a experiência e o conhecimento. Então, nesse sentido, a sua intuição está correta. Bom, tudo bem quanto a isso? Então, né, eu tinha falado da teoria da causalidade, da teoria do ser. A partir dessas duas teorias, o Aristóteles, então, ele mesmo, né, começa a produzir conhecimento científico, né? Boa parte deles no sentido que ainda bate com o nosso sentido de científico. Em alguns não, porque a ciência se transformou de lá para cá, né? A ciência moderna tem características que a distinguem da ciência aristotélica, né? Mas, em linhas gerais, pensando aqui, né, numa abordagem mais inicial, assim, sem tanto rigor, a gente poderia dizer que, bom, né, ele já está fazendo ciência num sentido próximo do nosso. Então, a partir, né, dessas teorias, né, e desse conhecimento, ele vai elaborar, né, uma certa biologia, uma física, né, uma botânica. Ele vai também, né, além disso, aí desenvolvendo coisas também que já tinham sido feitas, né, claro. Muito do que Aristóteles faz só é possível porque também, né, quer dizer, como a gente discutia sobre o surgimento da filosofia, né, tudo que um ser humano faz, uma época faz, um povo faz, etc., supõe coisas que outros já fizeram antes, né? Então, certamente, Aristóteles não está criando nada do zero, mas ele tem um papel muito importante nesse direcionamento, né, que ele dá para o conhecimento. Então, também, né, vai ter a matemática. A matemática já se encontrava num estágio razoavelmente avançado, né, na época dele. Então, já tinha, por exemplo, Pitágoras tinha sido um grande matemático, tanto é que o teorema de Pitágoras, que todo mundo lembra do ensino médio, né, e outros, né. Então, a matemática já tinha um desenvolvimento anterior a Aristóteles. Ela, enfim, continua a ser uma ciência sobre a qual ele fala. Ele vai desenvolver a lógica, aí sim, né, uma ciência que Aristóteles é considerado, né, o fundador da lógica, embora, claro, também muito do que ele estabelece aqui já estivesse, por exemplo, nos diálogos platônicos, ainda que sem esse nome, né, sem essa caracterização, mas é uma ciência que ele desenvolve e que é o quê? O que é a lógica? Quando vocês ouvem a palavra lógica, enquanto o campo do saber, o que vem à mente? Coisa que é óbvio, né? Esse é o uso que a gente faz do lógico como um adjetivo, né? Isso é lógico, isso é óbvio. Mas pensando na lógica enquanto uma área do conhecimento, ela tem proximidade com a matemática, mas não é a mesma coisa. O que a lógica estuda? Pensem na palavra, né? Aqui, biologia, né? Zoologia, a logia, né? Que a gente já viu em outros contextos também, em outras palavras, né? No sentido de estudo de. Só que no caso da lógica, a logia é como se estivesse sozinha, né? Por quê? Tem a ver com o que a colega falou sobre a razão, né? Porque é um estudo do pensamento sobre o pensamento, né? Então a lógica é um logos sobre o logos, né? É como se fosse uma logologia, digamos assim, né? Um estudo do logos, né? Mas a própria palavra logos ela se desdobra na palavra lógica, né? Então, em que consiste esse estudo da lógica? Que tem a ver com a matemática e, de outro lado, tem a ver, é interessante pensar nesse paralelo para caracterizar a lógica, né? Tem a ver com a gramática, que é uma coisa que os sofistas já vinham desenvolvendo. A gente viu isso quando a gente falou dos sofistas.
Por que eu estou dizendo que ela tem esse parentesco com a matemática e com a gramática? Porque ela estuda as regras do pensamento. Então, pelo que eu estava dizendo há pouco, né, sobre o modo como Aristóteles compreende o conhecimento, né? As informações vêm do sentido, e a gente, com o nosso intelecto, com o nosso pensamento, com a nossa razão, a gente processa essas informações e produz conhecimento, né? Que não tem essência lá fora. O que acontece é que o nosso pensamento nos leva a criar nomes que se inserem numa linguagem. Uma linguagem que se manifesta em uma língua própria, né? No caso deles, o grego, no caso nosso, o português. Né? O conceito de linguagem serve para diferentes línguas, né? Mais amplo. Então, aquilo que a gramática faz em relação, não propriamente aos nomes, né, mas a língua, a lógica faz em relação ao pensamento. Por isso que muitos conceitos da lógica aparecem também na gramática. Por exemplo, sujeito e predicado. Né? Vocês devem ter se fartado disso, de ouvir e estudar sujeito e predicado nas aulas de gramática. Né? São noções que também fazem parte da lógica. Né? Por quê? Porque a estrutura da proposição oral, né, ela formulada já no pensamento, ela tem a mesma estrutura que vai adquirir na linguagem. Então, quando a gente diz aqui, ó, a mesa, né, apaguei aquela, né? A mesa é branca. Né, vejam, do ponto de vista gramatical, o que a gente tem aqui? O que é a mesa? É o sujeito. O que é branco? É branca. É o predicado. Né? Na verdade, é branca, né? É o predicado. Mas é o adjetivo. Né? Que aí é a diferença entre sintática. Semântica? Não. Bom, enfim. Agora está me escapando. Né? Mas na análise sintática é que a gente fala em sujeito e predicado. É análise sintática. Né? Mas o predicado é constituído, então, de um verbo e de um adjetivo. Tá? Agora, enfim, me bananei aqui com as divisões internas da gramática, mas o importante é isso, né? Então, a gente está falando de um sujeito e de um predicado. Ora, a lógica, a proposição elementar da lógica é justamente S, sujeito, EP. Né? No caso, o E é o que estabelece a ligação entre os dois. Então, e aí o que a lógica vai estudar? Relações entre proposições. De tal maneira a estabelecer relações que são formais de um ponto de vista estritamente, que são válidas de um ponto de vista estritamente formal. Né? O exemplo clássico que o próprio Aristóteles dá, talvez vocês já tenham ouvido, né? Todos os homens, talvez eu já tenha até falado isso aqui, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? Isso é uma proposição lógica, desculpa, uma proposição não, um raciocínio que é chamado de silogismo da lógica, válido. Por quê? E isso pode se explicar, vejam como há interpenetrações entre matemática, lógica e lógica e gramática. Né? A gente está usando conceitos que também aparecem na gramática, a gente pode explicar isso também em termos de conjuntos, que é uma noção na matemática. Então você está dizendo o quê? Bom, todos os homens, né, todos os homens estão inseridos no conjunto dos mortais. Se Sócrates está aqui, dentro do conjunto dos homens, ele necessariamente está dentro do conjunto dos mortais. Vejam, isso é um raciocínio válido em termos puramente abstratos.
onde eu estou colocando todos os homens são mortais, isso valeria para uma série de outras proposições possíveis, né? Todas as mesas são brancas. A mesa da sala de aula, não, desculpa, todas as mesas são brancas. Esse objeto é uma mesa, logo esse objeto é branco. Está errado do ponto de vista sensível, do ponto de vista da informação empírica, porque nem todas as mesas são brancas. Mas formalmente está igual, se todas as mesas fossem brancas, tá? Percebe? Então, isso é um jeito de estabelecer regras cuja validade independe da informação que vem do sentido. Diz respeito ao funcionamento da razão, como, né, a colega tinha dito, nesse esquema aqui. Então, trata-se de ver como funciona o nosso pensamento. Essa é a ideia da lógica. Vocês devem se lembrar que quando, né, fazendo o percurso geral, eu falava da crítica dos sofistas aos pré-socráticos e de como reagir a ela, eu comecei mencionando a necessidade de um método. Né? Por quê? Porque os pré-socráticos se puseram, digamos assim, né, a gente poderia dizer, eles se puseram a pensar o mundo, eles se puseram a pensar a natureza e chegaram a resultados diversos. Os sofistas, vendo aquilo, falaram, olha, né, tá tudo errado, não dá para saber quem tem razão, então é uma bagunça isso daí. Né? E daí, a princípio, né, eles concluem, então, melhor nem tentar responder certas questões, etc, etc. Mas, né, a nossa linguagem funciona, o nosso pensamento funciona, então eles desenvolveram técnicas de argumentação, de estudos gramaticais, né, então eles se preocuparam em estudar a linguagem, mas deixaram lá de lado, né, aquela questão do ser, etc. Para recuperar aqueles temas, né, e tentar encontrar o princípio comum de todas as coisas, como queriam os pré-socráticos, etc., Platão e Aristóteles, né, um pouco na esteira do Sócrates, mas indo além dele, nesse ponto, eles precisam justamente mostrar por que, se os pré-socráticos erraram, por que eles vão conseguir acertar. Porque agora eles têm um método para acertar. Essa questão do método começa a ser muito importante, que também vai ser fundamental para o Descartes, nosso autor seguinte, que tem o famoso discurso do método. Ora, né, ao estudar a lógica, portanto, tentar mostrar como funciona a razão, né, e Platão já estava tentando fazer isso ao falar da dialética, o Aristóteles está dizendo que se a gente pensar, se a gente observar corretamente a natureza, por meio dos sentidos, e pensar corretamente, segundo as regras da lógica, e também falar corretamente, segundo as regras da gramática, né, a gente vai chegar a um conhecimento válido sobre as coisas do mundo. Essa é a ideia. Então, seria possível sim falar sobre o mundo, falar sobre a natureza, que era o objeto primário ali já dos pré-socráticos, chegando a um resultado verdadeiro. O que, de alguma forma, vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer porque Aristóteles está começando a produzir conhecimentos que vão ficar para a posteridade. Alguns vão ser revistos, né, muitos, porque a ciência vai perceber que tem caminhos ali onde ele errou. Mas alguns ficam. Vejam, né, tem conhecimentos dessa época que são válidos até hoje. Então, vamos dizer, o conhecimento sobre certos tipos de árvores, sobre certos tipos de animais, uma série de conhecimentos sobre o mundo natural já vão sendo formulados nessa época e vão ficar, eles não vão se tornar inválidos, eles não vão ser invalidados com o tempo. Vai acontecer que a ciência vai avançar, né, vai mais longe. Mas alguns conhecimentos sobre a natureza que começam a ser estabelecidos a partir disso são conhecimentos válidos, que, portanto, mostram que os sofistas estavam errados em apostar contra o conhecimento. Né? Se é que eles apostavam contra. A gente viu que tem uma polêmica, né? Tem uma discussão a respeito disso e tal. Mas, né, quem apostava contra o conhecimento estava errado. Agora, o que vai acontecer ao longo da história da filosofia é que a gente vai, da ciência, é que a gente vai perceber que a ciência vai avançando, vai avançando, vai avançando, consegue estabelecer conhecimentos válidos sobre a natureza,
né? Mas tem coisas que a ciência até hoje não consegue responder, né? Que eles esperavam que fosse possível responder. Aí entra a coisa do primeiro motor, por exemplo, né? Porque o que está acontecendo? O Aristóteles, pensando a natureza, tentando não recorrer a um mundo inteligível, né? Quer dizer que a princípio ele excluiu, portanto tentando pensar o tempo todo internamente ao mundo sensível, internamente a esse mundo em que nós estamos aqui agora, né? E que ele estava há 2000 e tantos anos. Pensando internamente esse mundo, ele tem a tal teoria da causalidade, né? E a teoria da causalidade tem como um dos seus sentidos aquilo que produziu a coisa, né? Que é a causa eficiente. Então, do ponto de vista da causa eficiente, o que acontece? A gente tem uma coisa, um efeito, no caso, né, por exemplo, a mesa, a gente tem uma causa para esse efeito, o homem que fabricou a mesa, né? Bom, como foi possível para esse homem fabricar a mesa? Bom, ele foi ensinado por um outro homem, né? Então ele teve uma educação que permitiu a ele fazer a mesa. E aí, se a gente for recuando, e isso vale para qualquer tipo de causa, a gente poderia pensar, né, no que causou os seres vivos, no que causou a existência do próprio planeta, né? A gente pode trazer para a ciência contemporânea, né, para a física de hoje em dia, remeter ao Big Bang, né? A gente vai voltando, até chegar numa causa que seria a número 1. Tá? Ou um regresso ao infinito. Né? O que se chama de regresso ao infinito. Não chegar nunca numa causa primeira. Né? Bom, uma vez que a gente entra nesse tipo de raciocínio, veja, esse raciocínio não envolve necessariamente passar para uma outra dimensão, para um outro mundo. É uma pergunta interna a esse mundo. É uma pergunta que se coloca hoje quando a ciência fala do Big Bang. Né? Aceitando a hipótese do Big Bang, né, que ainda tem o estatuto de uma hipótese, ainda que uma hipótese com um bom grau de consenso na comunidade científica, né, mas não é 100% comprovada, é uma hipótese. Assumindo essa hipótese, caberá ainda a pergunta: e antes do Big Bang? O que havia? Né? O que causou aquela bolinha que depois explodiu? Né? De onde ela veio? Percebem? Ou ela se criou a si mesma? Né? E se ela se criou a si mesma, tem que explicar como é que foi isso. Então, essa pergunta pela causa número 1 é uma pergunta que parece, né, inevitável. E aí, uma vez que a gente chega ali, duas opções. Né? Ou você fala, bom, tem uma causa primeira, ou, enfim, vou supor uma causa primeira que faça sentido para explicar as coisas, ou vou dizer, não tem, não sei. Né? O Aristóteles vai supor uma causa primeira, que é o que ele chama justamente de primeiro motor. Por que motor? Porque que move. Né? Porque as coisas estão em movimento. Né? E é curioso porque eles não tinham, por exemplo, o conhecimento que a gente tem hoje, né, na física, de saber que de fato está tudo em movimento, né? Inclusive o planeta Terra. Né? Mas a noção de movimento dos gregos, eu já falei sobre isso, né, é muito próxima da noção de mudança. São duas noções que, de certo modo, se justapõem. Né? Então, motor serve tanto para movimento como para mudança. Então, para explicar a mudança das coisas ao longo do tempo. Né? Mas, de todo modo, a gente sabe hoje, né, mais do que eles sabiam na época, que está tudo mudando e tudo em movimento, de fato. Né? Tudo no universo está em movimento. Então, se tudo está em movimento, é razoável supor, bom, deve ter tido, né, um pontapé inicial, né, que seria a noção de primeiro motor. A gente vai ver daqui a 2 ou 3 aulas o modo como Kant
né, de maneira, a meu ver, bastante interessante, trata isso. Porque ele vai colocar nos seguintes termos. De fato, a nossa razão, o nosso pensamento, ele vai até essa pergunta. Isso é inevitável. Né? Quando a gente se põe a pensar o mundo de maneira racional, a gente se faz essa pergunta. Pergunta inevitável. Né? Essa é a explicação que Kant dá. Tanto é que todos os filósofos que pensaram chegaram a essa pergunta. E aí você tem duas opções diante dela. Né? Vamos dizer, duas possibilidades. Afirmar que existe uma primeira causa e dizer não tem uma primeira causa. Está dado desde sempre esse movimento. Tá? Então seria, vamos dizer, dada a pergunta, né, duas possibilidades. Sim e não. O Kant vai dizer o seguinte: nós não temos como resolver. Não dá para resolver. Não dá. No âmbito racional, pelo menos, no âmbito do pensamento e do conhecimento, não dá para resolver. É uma questão que fica aberta. É o que ele chama de antinomia da razão. Ou seja, um paradoxo, uma aporia, né? Que era como terminavam os primeiros diálogos de Platão, aliás, né? Talvez sabiamente. Não temos como resolver. Isso não significa que a gente não possa pensar nessa questão e pensar numa possível resposta e acreditar numa possível resposta. Porque pensar e acreditar são coisas diferentes de conhecer. Então, o Kant vai estabelecer uma diferença fundamental para o pensamento contemporâneo, que é essa distinção entre aquilo que é conhecimento, sobretudo, né, o que a gente entende como conhecimento científico, e aquilo que é especulação, pensamento. E que, sendo objeto de especulação, pode ou não ser objeto de crença. Então eu posso, por exemplo, dizer sim, tenho uma causa do mundo e essa causa é um Deus criador, que criou o mundo a partir do nada. É um pensamento possível, um pensamento que o Kant, inclusive, considera bastante plausível, e ele recomenda que a gente acredite nisso. Só que não é conhecimento. Né? Essa é a distinção que ele vai fazer. Aqui não. Né? Aqui o Aristóteles parece que, né, pretende ter conhecimento, ele pretende ter deduzido o primeiro motor. Fala. Ah, achei que essa é uma pergunta sobre... Não deu, né? Hoje eu não consegui imprimir aqui na faculdade. Alguém poderia passar uma Passa folha de um papel? Eu pego aqui. Você passa aí? Não, mas foi interessante. Ah, é. Começou aí da outra vez, então agora começa aqui. Isso deve significar que tem gente que pretende assinar e sair, né? É uma dedução lógica. Bom, o risco de não seguir o slide é eu me alongar demais. Pronto. Quanto ao conhecimento teórico, né, então, tudo isso diz respeito, até aqui, do que a gente está falando do Aristóteles e da crítica dele ao Platão, a gente está pensando no conhecimento da natureza, né, o conhecimento em sentido teórico, né, ou seja, conhecimento no sentido que a gente dá à palavra hoje mesmo. Só que para Aristóteles, como já para Platão, mas Aristóteles formaliza essa distinção de maneira mais clara, existe um conhecimento, né, de caráter teórico e existe um conhecimento de caráter prático. Por que prático? Por que a palavra que se opõe a teórico é prático? É o fazer. Você pode pensar, mas a execução? É possível executar? Colocar em execução. Essa é uma das dimensões do que o Aristóteles chama de conhecimento ou saber prático, que é o saber produtivo. Vocês falaram, produzir algo. Então tem a dimensão do saber produtivo, que é esse. A partir do conhecimento que a gente tem das coisas, a gente tem um saber produtivo. É esse saber produtivo
que vai permitir ao carpinteiro, né, ou ao marceneiro fazer a mesa, né, que não está mais na louça, mas enfim, fazer a mesa com um saber produtivo. E esse saber produtivo evolui, né? Tanto evolui que hoje, né, a gente faz foguetes que vão para o espaço, né? Enfim, tudo aquilo que a gente sabe, as várias tecnologias, chat GPT, né, inteligência artificial, tudo isso diz respeito ao saber produtivo, são coisas que o ser humano produziu e que agora produzem por si mesmas, né? Isso Aristóteles não imaginava, eu acho, né? Que aquilo que a gente produziria coisas também, né? A princípio, na época dele, né, isso não existia. A gente fabrica a mesa não vai fabricar outra coisa, né? Mas hoje a gente fabrica coisas que fabricam coisas. Em todo caso, tudo isso está dentro dessa dimensão de um saber produtivo. Só que o que ele chama de prático não se esgota no saber produtivo. O saber produtivo, ele tem esse sentido mais claro, mais explícito, de constituir o que a gente poderia chamar de uma aplicação do conhecimento teórico, né? Então a gente tem um conhecimento, a gente aplica esse conhecimento na prática. Então essa é a relação que a gente costuma estabelecer nos termos mais usuais hoje em dia de ciência teórica e tecnologia, né? Então a ciência, os conhecimentos que a gente obtém através da ciência mais teórica tem uma aplicação que a gente chama de técnica, tecnológica, né? Enfim, que constitui esse saber. Mas o que o Aristóteles está chamando de conhecimento prático diz respeito também a outras dimensões da vida humana. E não só produzir coisas. A gente, além de conhecer coisas e produzir coisas, o que mais que a gente faz? Ideias. Na nossa vida. Raciocínio. Ideias e raciocínios fazem parte desse processo, né? De tentar conhecer as coisas, de refletir sobre o mundo. Eu quero dizer assim, na nossa vida em geral, a gente não faz só produzir conhecimento e produzir tecnologia, né? Tem gente que só faz isso, mas em geral... E arte? Oi? Arte? A arte é, sim, uma dimensão própria, que a gente poderia, né, colocar aqui à parte, mas ela está dentro do saber produtivo. Pelo menos para Aristóteles. Por quê? Porque ela também envolve um conhecimento das coisas que leva a uma certa produção, né? Então você tem um pintor, né, que domina, né, o uso de certos materiais, pinta algo, ou, o que é mais comum na época, né, o escultor, está até no exemplo do livro, né? Ele vai pegar um material, bronze, e vai produzir uma estátua. Então, a arte, ela tem um caráter produtivo, né? Essas duas dimensões aqui, elas são muito próximas. Mas além de fazer conhecimento, fazer tecnologia e fazer arte, bom, fazer arte tem dois sentidos, né? Fazer arte no sentido que está aqui, né? Fazer arte no outro sentido já é uma outra dimensão da nossa vida, né? Fazer bagunça. O que é fazer bagunça? Né? Em que domínio que entra a bagunça? Produtivo. Oi? Produtivo, do mesmo jeito. É produtivo, mas é diferente, né? Você não está produzindo algo, você não concebeu a bagunça para produzi-la, né? É um outro tipo de comportamento, né? Um outro tipo de ação. Oi? Bom, pode ser. Será que foi por impulso? Será que foi outra coisa que te moveu a fazer a bagunça? Sentimento, desejo. Pode ter sido sentimento, pode ter sido desejo. Agora, foi correto fazer a bagunça? Então, né? Tem uma outra dimensão do nosso agir, que é essa da bagunça e de tantas outras coisas, né, do fazer arte em sentido figurado, que é a dimensão do certo e do errado, né? Então tem aquilo que o Aristóteles chama de saber, acho que esse é o que ele chama propriamente de saber prático, né? Mas que a gente poderia chamar também de saber moral.
né, que é aquele que diz respeito a uma noção muito forte entre os gregos, né, as virtudes que se contrapõem aos vícios, né? A contraposição que tem lá é essa, mas que, enfim, diz respeito à contraposição entre justo e injusto, certo e errado, né? E assim por diante. Essa é a dimensão da filosofia moral em geral, né? Quer dizer, seja entre os gregos, seja depois, né? É um campo da filosofia que se costuma chamar de filosofia moral ou ética, né? Entendida a ética no mesmo sentido da lógica, ou seja, como um campo de saber, né? Porque a ética comporta, né, sentidos diferentes. Tem o sentido da ética como um campo de conhecimento, que seria a mesma coisa que filosofia moral, e tem a ética como adjetivo, né? Quando a gente fala de uma atitude ética, né? Uma ação ética, uma postura ética e assim por diante. E ética também no sentido mais técnico, digamos assim, mas que está ligado diretamente a esse, quando a gente fala em código de ética, coisas desse tipo, né? Na verdade está mais para o direito do que para a filosofia moral. Em todo caso, em torno dessas noções, Aristóteles também formula, né? Digo também porque Platão também tinha, a gente não falou muito disso, vou falar agora, uma certa concepção, né, disso aqui, do certo e errado, que é um modo de, vamos dizer, enfrentar uma outra questão do ser humano, que pode ser colocada nos seguintes termos, né? Como agir? Bom, prático em geral, né? Porque se a gente quer saber como fazer uma mesa, também se trata de como agir, né? Mas como agir do ponto de vista moral? Como devo agir? Né? Com essa pergunta. O que nós devemos fazer? Isso diz respeito ao âmbito da filosofia moral. E aí, né, eu fiz um slide, dessa vez um slide bem simples, o mais simples de todos. Vocês vão ver, já está lá na nossa pasta. Bem mais simples que a lousa. Comparando Platão e Aristóteles quanto a isso, porque também nesse campo vai se estabelecer uma diferença que também tem a ver com essa contraposição entre racionalismo e empirismo, né? O colega mencionou a palavra empirismo. É como a gente vai encontrar essa discussão daqui a pouco, né? Acho que esse daqui a pouco está assim, está que nem o logo ali do Mineiro, né? Mas enfim, que horas são? São 8 e Oi? 6. 6, tá. Ainda tem um tempinho. Claro, não vai dar para chegar na discussão com empirismo, mas vamos entrar um pouquinho no Descartes. Que é a seguinte, né? Eu vou partir daqui de novo, tá? Então, em Platão, está aqui dada essa distinção entre o mundo inteligível e o mundo sensível, né? Então, um mundo que a gente acessa através da razão e o mundo com o qual nós temos contato através dos sentidos. E, né, onde está, digamos assim, quer dizer, aí a gente começaria a entrar, não vou falar muito disso, né, claro, na própria concepção que o Platão tem de indivíduo humano, né? Porque a razão e os sentidos, o que são? São fatores, elementos constitutivos do ser humano, né? Todo ser humano tem sentidos e razão, né? No caso dos sentidos, há eventuais deficiências de sentido, né? Então, uma pessoa, né, que a gente chama, né, tecnicamente hoje PCD, né, pessoa com deficiência. Então, uma pessoa que não enxerga, né, uma pessoa cega. Ela não tem um dos 5 sentidos, né, mas tem os outros 4, enfim, né, são constituintes, né, do ser humano. Só que a gente não é só razão e sentido, né, tem várias outras coisas, vocês falarem impulsos, etc. Bom,
Para o Platão, o corpo em geral está aqui, né? Então, os impulsos, os instintos, os desejos, todas essas palavras que vocês mencionaram, estão desse lado aqui. Aqui está só a razão. Ora, a gente viu também que, com os olhos da alma, quando o filósofo, com os olhos da alma, ele vê o ser, ele vê ao mesmo tempo o verdadeiro, acho que eu me lembro de colocar isso na lousa, o belo e o bom. As ideias, aqui lembra-se, é o mundo das ideias. Tá? Aqui, nesse plano, estão as ideias, estão as essências. Né? Então, a essência, a árvore, lembrem-se, ela está aqui. Aqui estão as árvores reais, né? Cada uma característica diferente. Como eu tinha feito naquele slide. Então, aqui estão as ideias. A gente viu como essa mesma discussão o tempo todo, né? Desde aquele exemplo da abelha, né? A abelha e a virtude, né? Isso se estende para o campo das virtudes, como eu acabei de falar, do justo, né? Do amor, dos substantivos, né? Abstratos. Ora, quando a gente está no campo da ação, né? Então quando nós aqui no mundo sensível, né? Indivíduos humanos, constituídos de todos esses fatores, queremos saber como agir, né? Como deve ser a nossa ação no mundo, a gente procura critérios, né? A gente procura, por exemplo, e vejam, né? Isso é algo que se coloca na nossa vida, em qualquer sociedade humana, em qualquer época, né? Você tem noções de certo e errado, né? Do que tem que fazer, né? Desde pequenininhos, né? A gente vai aprendendo com os pais, né? Muitas vezes, em vez de fazer o que eles mandam, a gente faz arte, a gente faz bagunça, né? Mas as noções de certo e errado, elas vão se colocando, né? Se apresentando na vida humana sempre. Elas se apresentam. E aí, né, o ser humano, sobretudo quando tem que tomar uma decisão mais relevante, né, ele procura ter, bom, o que eu faço agora? Né? Quantas vezes a gente passa por situações, né, em que a gente se pergunta, e agora? O que eu vou fazer, né, diante de uma determinada situação? A gente pensa, consciente ou inconscientemente, a gente tenta encontrar critérios, princípios, balizas, referências para agir. Ora, para Platão, a coisa é fácil de resolver, né? O filósofo foi lá em cima, encontrou o ser, encontrou o bom, então ele fala pra gente o que é certo, basta seguir o que ele falou. Estou fazendo uma caricatura aqui, até porque o Platão ele não é tão claro a respeito disso. Mas, em princípio, se eu tenho um critério verdadeiro no mundo que é fixo e imutável, portanto, sempre o mesmo, um critério de caráter absoluto, ele vai servir de referência para a minha ação. Né? Constituindo o quê? Constituindo um dever. Eu devo agir dessa forma. Se os meus impulsos, se os meus desejos, né, se até a minha aspiração por uma certa felicidade serão sacrificados, pouco importa. O indivíduo correto, ele age de acordo com esse princípio. Né? Isso é o que vai determinar a sua ação, o seu modo de agir. Tá? Então, eu tenho um critério dado ali no plano absoluto, que serve de orientação para como eu vou agir nesse plano que não é absoluto, onde as coisas estão sempre mudando, há uma série de incertezas, isso me dá um critério seguro. Né? Então, se a gente pensar num exemplo básico, né? Eu estou, sei lá, estou com raiva de alguém, aí eu penso, vou matar essa pessoa.
né, aí eu penso, né, se o critério do bem me diz que eu não devo matar essa pessoa, problema resolvido. Né? Só que, claro, né, esse é um exemplo extremo. A situação vai ficando mais complexa quando a gente vai para coisas um pouco mais polêmicas. De todo modo, esse é um modelo, um tipo de ética que também vai reaparecer ao longo do caminho, que está fundamentalmente centrado nessa ideia de razão e de um critério do bem que tem caráter absoluto e universal. Ou seja, sempre o mesmo para qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época. Né? Essa é um tipo de ética. Um tipo de ética que vai aparecer na filosofia moderna, que a gente vai encontrar, por exemplo, no Kant, né? Que acabou de nos dizer uma coisa sobre o conhecimento. No âmbito da ética, ele tem uma típica ética, isso é o nome que vem depois, né? Que a gente chama de éticas deontológicas, ou seja, éticas do dever. Né? Não precisam se preocupar com essa palavra agora. Mas... Bom, uma vez que Aristóteles, como a gente viu, recusa essa distinção, essa separação entre duas dimensões, recusa essa noção de ser, e junto com ela, né, recusa a ideia, a princípio pelo menos, né, isso é uma questão complexa, inclusive no âmbito do conhecimento, mas recusa a ideia de critérios inteiramente absolutos e universais, e parte o tempo todo, como a gente acabou de ver, do mundo sensível, né? Então, ele vai ter uma outra concepção desse mesmo problema humano, de como nós devemos enfrentar isso. Isso vai ser o saber prático ou saber moral, de que ele vai falar nesse âmbito, né, do que eu chamei de conhecimento prático. Para ele, né, ele fala em razão teórica e razão prática. Essa é uma distinção que o Kant retoma lá na frente: conhecimento teórico e conhecimento prático. Bom, para pensar isso, né, então tem o mesmo sujeito, né, ou a mesma sujeita, né, enfim, o ser humano, com razão, né, dotado de razão, dotado de sentidos, dotado de desejos, impulsos, etc. Né? Quer dizer, o mesmo ser vivo, né, animal racional, que é a definição do Aristóteles, o mesmo bípede com tais e tais características. Né? Bom, se eu não tenho aquilo lá para definir o que é certo e o que é errado, e veja, eu vou falar em seguida, né, de como o cristianismo incorpora a filosofia grega. E eu já, em alguns momentos, adiantei isso. Esse tipo de ética é exatamente o tipo de ética que opera nas religiões monoteístas. Né? Porque onde é que está o critério do certo e do errado? Tá? No caso, né, dos judeus e dos cristãos. Está na Bíblia. Está lá. São os 10 mandamentos, por exemplo. Né? Então, o critério, ele está dado, ele é claro, e ele é universal, ele é absoluto. É preciso obedecê-lo. Certo? Ora, se eu não tenho isso, o que acontece? E agora? Né? Tem um célebre diálogo no livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Né? Não sei se alguém já ouviu falar do livro, imagino que muitos tenham ouvido, mas desse diálogo em especial, que ficou célebre entre 2 dos 3 irmãos Karamazov, um deles é padre, né, e está discutindo com o outro que questiona tudo. Né? E aí, esse que questiona, né, coloca essa questão, né, duvidando de Deus. Ele diz, bom, não lembro exatamente, né, do diálogo agora, mas a questão que fica é assim: mas se Deus não existe, então tudo é permitido. Ou seja, não tem critério. Né? A conclusão que ele tira, eu estou trazendo para esse contexto. Estou dizendo, bom, o Aristóteles tirou o mundo inteligível. Né?
um discípulo de Platão perguntaria para ele, mas sem o mundo inteligível, tudo é permitido. Sem o critério absoluto, como saber o que é certo e o que é errado? Como é que vocês resolvem isso? A lei? Oi? A lei, talvez, ajudaria? Então, mas a lei, ela é criada pelo próprio ser humano, né? Aí a gente tem uma diferença importante entre moral e direito, né? Claro, esse é um elemento importantíssimo da equação, né, do problema. Porque toda a sociedade, eu falava há pouco, né? Toda a sociedade tem as suas noções de certo e errado, etc, etc. Toda a sociedade tem as suas leis, seja um direito informal, implícito, no caso de sociedades que não têm códigos, leis escritas, etc., seja um direito cristalizado em normas, leis escritas, etc, etc. Peraí, tem duas pessoas levantadas. Você, depois ela. A empatia, no caso? Ah, aí é um outro elemento interessante, né? Quer dizer, então, um que foi levantado é o direito. O outro, que o colega mencionou agora, é a empatia. A empatia é um sentimento, né, que poderia servir como um critério interno, né, que a gente encontra em si mesmo, para, antes de agir, por exemplo, pensar no outro, né, se colocar no lugar do outro. A lei, como eu dizia, é aquela referência da sociedade, né? Só que a lei vai sempre colocar o seguinte tipo de problema. Como ela é feita pelos homens, já te dou a palavra. Como ela é feita pelos homens, e muda de época para época, de momento para momento, você pode se ver na seguinte situação. Por exemplo, na época da ditadura. Você tem leis postas, válidas juridicamente, das quais você absolutamente discorda. E aí? Como agir? Você vai obedecer uma lei que você considera injusta ou você vai agir contra aquela lei? Por exemplo, né, no caso da ditadura, você deveria denunciar uma pessoa que você sabe que está agindo junto com os comunistas, ou algo do tipo, né? Conspirando contra. Você deveria denunciar aquela pessoa. O que você vai fazer? Você vai denunciar ou você vai agir contra? Alemanha nazista. Os caras aplicavam a lei. O argumento de muitos deles, quando houve depois o julgamento de Nuremberg, né, o tribunal de Nuremberg, era esse, veja. Sei lá, os juízes que foram responsáveis por dar a sentença de condenação ao campo de concentração, né, de mandar o ato legal, né, o ato jurídico concretizou a deportação de judeus para ir para o campo de concentração. Exemplo. A defesa dele no tribunal é dizer que eu estava agindo segundo a lei e estava cumprindo ordens. Como é que, né? Então, uma coisa é a nossa reflexão sobre o que é certo e errado, outra coisa é o que está posto na lei. Porque uma lei pode ser uma coisa que a gente considera injusta. Mas enfim, mas é uma questão importantíssima. Você, depois você. Talvez, tipo, tudo que prejudica alguém de alguma forma seja errado e o que não prejudica seja certo. Então, isso você está tentando formular um princípio que é semelhante ao que o Kant vai tentar formular, como a gente vai ver. Né? Que seria, a gente poderia colocar naquela fórmula, né, que muitos devem conhecer, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizessem a você. Não é mais ou menos isso? Quer dizer, então, não fazer ao próximo, etc. Tá? Vamos dizer, é uma fórmula que talvez funcione como um bom critério. Mas, para eu adotar essa fórmula, digamos que eu estou diante de uma situação concreta, né? Então, eu tenho a oportunidade, por exemplo, né, eu sou um deputado, um vereador, vamos dizer, eu sou um vereador que vou votar o plano diretor, né? Situação bem atual.
plano diretor de São Paulo. E uma empreiteira, ou um conjunto de empreiteiras, me ofereceu dinheiro para votar a favor do plano diretor. Né? Aceito ou não? Bom, segundo esse critério, a princípio não. Mas, por que eu devo seguir esse critério? Porque eu tenho empatia dentro de mim, talvez, é uma resposta possível, porque está na lei, porque esse critério é um critério absoluto, de alguma forma, e aí teria que ver de que forma, ou porque está dito na Bíblia, não roubarás. Bem mais fácil, né? Se você tem lá a resposta, é mais fácil. O problema é que você tem que acreditar no sistema completo, né, para isso valer. Mas enfim, essa tentativa é uma tentativa interessante, porque você está apontando para um possível princípio que é aberto, que ele não tem um conteúdo, você não está falando de uma ação específica, né? Você não está falando de matar, ou de roubar, ou de isso ou aquilo. Né? Em geral, né? Seria uma maneira, talvez, inclusive, de formular em palavras o princípio da empatia enquanto um sentimento, né? Esse respeito pelo outro. Você lá atrás. Oi? Então, a ética é tudo isso aqui, né? A gente está dentro da ética discutindo o certo e o errado. Né? A ética é esse campo de problemas. Porque se a gente pensa na ética como, por exemplo, um código de ética, a gente já está falando da ética como direito. Já não é mais ética no sentido amplo da palavra. Quer dizer, no sentido amplo da palavra, a ética é esse campo da filosofia, essa área da filosofia, essa disciplina, onde a gente discute essas questões. Né? Fala. É tipo, não exatamente que eu não faça ao outro que eu não gostaria de que fizesse comigo. Por exemplo, eu não gostaria de ser empurrada, mas eu te empurraria se fosse cair, sei lá, uma coisa na sua cabeça, pra você não morrer, uma coisa cair na sua cabeça. Não, mas você também gostaria de ser empurrada se uma coisa estivesse caindo na sua cabeça. Mas, tipo, pensando mais nas consequências, tipo, no que vai acontecer depois. Tipo, talvez eu precisasse fazer uma coisa ruim com você para no futuro acontecer uma coisa boa. Aí você menciona uma outra possibilidade, que é inclusive uma corrente da ética contemporânea, que se chama consequencialismo, que toma como principal critério as consequências da ação, né? Porque a gente está falando o tempo todo da ação humana. Quando eu tenho um princípio daquele tipo, eu não penso nas consequências, né? Eu simplesmente aplico a regra. No caso, se eu formular um princípio como esse, que eu, vamos dizer, eu interpretei a sua sugestão na direção kantiana, né? Ou seja, da formulação de um princípio que sirva de regra simples a ser aplicada. Eu tenho que aplicar independentemente das consequências. Tanto é que o Kant tem um célebre exemplo, né, um texto, que se chama Sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade, em que ele discute a seguinte situação hipotética. Você está na frente da sua casa, um amigo seu passa correndo, fugindo de um bandido, e pede para se esconder dentro da sua casa. Você fala, claro, ele entra. Aí vem o bandido correndo atrás e te pergunta, você viu fulano? O que você deve fazer? Você deve dizer, sim, eu vi fulano, ele acabou de entrar aqui. Ou você deve dizer, não, eu não vi fulano. Né? Segundo Kant, se você aplicar o imperativo, você tem que dizer a verdade, você não pode mentir nunca. Você tem que falar, sim, fulano acabou de entrar aqui. Ou seja, você vai dizer para o bandido onde está o seu amigo para que ele provavelmente mate o seu bandido. Ou seja, dane-se as consequências, percebe? Né? Que é, vamos dizer, esse texto talvez tenha sido o texto mais infeliz que o Kant podia ter escrito, né? Porque é um dos que mais são tomados como exemplo para fazer dele uma caricatura de um tipo de ética que não funciona na prática. Né? Mas, enfim, não é tão simples. Né? Não é tão simples. A ética kantiana é bem mais sofisticada do que isso. Né? O exemplo foi realmente infeliz.
Mas ele ilustra essa ideia, né? Não importam as consequências, eu aplico a regra. Você está dizendo, não, as consequências têm que ser levadas em conta, e não só as consequências, você falou de uma outra coisa fundamental, que é o contexto, né? Você tem que levar em conta o contexto. A pedra caindo, no caso, né? Pois bem, Aristóteles, sabendo que não tem o ser absoluto lá, vai justamente pensar em todas essas coisas que a gente está conversando aqui. Ele vai pensar no contexto, vai pensar nas consequências, né? Vai pensar nos sentimentos envolvidos, vai pensar em tudo isso, né? E o que ele vai dizer? Claro, né? Simplificando ao máximo aqui, né? A ética de Aristóteles, que está longe de ser uma coisa simples, né? Ele desenvolve a sua ética num livro muito conhecido chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. Então, ele dedica o livro, né, ao filho, né? Então uma ética, um tratado de ética dedicado ao filho, né? A Ética de Aristóteles, que tem 10 capítulos, né? Um livro grande, enfim, que tem nuances, tem vários elementos, né? Um livro complexo, mas a gente poderia dizer o seguinte: em vez de conceber a ação daquela maneira, Aristóteles pensa na vida humana como um todo. Eu coloquei um desenho de uma escadinha no slide, né? Então ele vai ao longo da vida, né, até a morte, né? Essa vida uma hora vai acabar, né? Ao longo da vida, dessa vida aqui no mundo sensível, né, em que ele é um corpo inteligente, com intelecto, com desejos, com sentidos, etc., ele vai desenvolver ao longo da vida, quer dizer, ele, nós, né, seres humanos, a gente desenvolve ao longo da vida uma certa sabedoria. Uma sabedoria prática, né? Que a palavra grega que ele usa para se referir a isso é a frônesis, que se costuma traduzir por prudência, embora não seja uma boa tradução, né? Porque a noção de prudência em português não corresponde exatamente ao que ele chama de frônesis. A frônesis, eu acho que a tradução ideal seria sabedoria prática mesmo, né? Porque é um tipo de sabedoria. Mas vocês vão ver, vão encontrar muito a palavra prudência, né? O próprio Danilo, salvo engano, menciona. Então vejam, é uma sabedoria que vai se desenvolvendo ao longo da vida e que supõe todos esses fatores, inclusive a felicidade como um fim que o ser humano persegue, como uma causa final. Lembram da causa final? Faz parte do ser humano buscar a felicidade. Isso Aristóteles vê como natural. Quer dizer, esse é um outro ponto importante a dividir esses tipos de ética, né? Aqui, a princípio, não importa a felicidade, você tem que cumprir o dever, quer isso te faça feliz ou não. Para Aristóteles, não dá para pensar a vida prática humana sem levar em conta o fato de que o ser humano é um ser que busca ser feliz, né? Quer dizer, a gente tem essa aspiração. Então, isso tem que ser levado em conta. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres em relação com outros seres. Nós somos um animal social, um animal político, né? Quer dizer, assim como Aristóteles fala em animal racional, ele fala em animal político, ou seja, animal social, inserido num contexto social, público, intersubjetivo, né? Numa sociedade, em suma, né? E, portanto, também faz parte dele, né? Salvo engano, Aristóteles não usa a palavra empatia, né? Mas por conta também dos sentimentos que nos constituem enquanto ser social, faz parte do ser humano pensar no bem comum. Então, o bem comum, ele também aparece. Então, nós somos seres que buscam a felicidade e que buscam o bem comum, até porque o bem comum está ligado com a felicidade, segundo ele. Porque se a gente vive, né, num contexto relacional em que todos estão felizes, isso certamente favorece a nossa felicidade, né? Se a gente vive, né, numa sociedade em que muitos estão infelizes
em que há uma desigualdade brutal, em que pessoas passam fome, e assim por diante, será que é possível ser feliz no sentido no sentido elevado em que Aristóteles concebia a palavra felicidade? Essa é uma questão que a gente se põe, né, hoje no mundo e principalmente no Brasil. Né? Dá para ser feliz? Bom, o que os muito ricos fazem? Né? Ou são felizes. Eles se isolam o máximo possível, né? Eles se fecham em torres de condomínios, em mansões, para ver o mínimo possível da realidade em volta. Justamente para não ver o contexto, para não ver o comum. Porque o comum, até neles, deve despertar alguma felicidade, alguma infelicidade. Né? Ou pior ainda, despertar alguma felicidade. Bom, mas justamente por isso, né? Porque na nossa sociedade essas duas coisas estão claramente dissociadas. Né? Mas, para Aristóteles, elas deveriam estar associadas. Fala. Onde que entra a justa medida? O quê? A justa medida. Então, a justa medida é exatamente o que caracteriza essa sabedoria prática. Aí, pensando, que é um critério, né, mencionado no livro, que diz respeito a como agir, tanto em função da busca da felicidade, como em função do bem comum. Ou seja, mesmo quando o indivíduo está num contexto de, vamos dizer, mais particular, né, de busca de algo que vai lhe fazer feliz, vai fazer feliz a ele, como num contexto propriamente dito de bem comum, por exemplo, se ele é um governante, né, ou se ele faz parte de alguma forma do governo, né, ele vai usar o critério da justa medida para pensar a melhor maneira de agir. O que é a justa medida? Né? Seria encontrar um meio termo entre os extremos de uma mesma atitude possível. Né? Então, por exemplo, uma coisa que os gregos falavam muito, né, que a gente já viu, a coragem, né, um exemplo clássico que se dá. O excesso de coragem é o que eles chamam de temeridade. Né? Você não ter medo nenhum, né? Você é tão corajoso que você se coloca o tempo todo em risco de morrer. Né? Sei lá, na batalha você vai que nem um louco para cima do inimigo, esquece o escudo, né? Sei lá. Isso é ser temerário. Né? É coragem além da conta, digamos assim. Né? E o contrário disso é a covardia. Né? Seria o cara que se esconde atrás da árvore na hora da batalha para não lutar. Né? Então você tem que encontrar o que? A justa medida. Você tem que ter encontrar o equilíbrio entre esses dois extremos. Encontrar a medida certa, a justa medida, da coragem, que você precisa ter, no exemplo que eu estou dando, como soldado numa batalha. Mas a gente poderia pensar isso para qualquer outra situação. Né? Então, esse é um critério prático típico de uma ética como essa, em que você não tem um critério absoluto. E essa sabedoria que está envolvida na busca e aqui também, né, trata-se de encontrar uma justa medida entre a felicidade individual e o bem comum. Você tem que encontrar, né, se o indivíduo vive só para o bem comum e se sacrifica pessoalmente, né, isso não vai dar um bom resultado no fim das contas. E vice-versa. Se o indivíduo vive só em função da sua própria felicidade particular, se pensar no bem comum, não vai dar um bom resultado. E como é que a gente sabe se deu um bom resultado para Aristóteles? A gente só pode tentar dizer se há um bom resultado depois que a pessoa morreu. Por quê? Porque só então você pode olhar o conjunto da vida, o conjunto da obra, né, digamos assim, a vida como um todo, e pensar se a pessoa foi feliz ou não. Ou seja, a gente nunca vai ter certeza de estar ou não de posse da felicidade ideal, de estar ou não no caminho certo. A gente nunca vai ter certeza. É um tipo de ética onde você não tem certeza. Lembrem-se, né, que um horizonte, está no horizonte do nosso curso, trabalhar com o existencialismo. Esse é um tipo de ética, claramente, sobretudo nos contornos que eu estou dando a ela, claramente existencial.
porque você não tem critério absoluto, né? Você está jogado no mundo, numa sociedade, você existe com os outros, só que você vai ter que se virar para encontrar uma justa medida de felicidade e bem comum, né, para desenvolver uma sabedoria quanto ao seu modo de viver e assim por diante. Então, essa ideia do percurso, né, de um percurso individual, que não é individualista, que não é egoísta, é um percurso individual, que cada um de nós tem que cumprir. Né? Cada um de nós tem um percurso entre nascimento e morte a ser cumprido. Né? Aqui eu já estou pensando na próxima aula de Heidegger. Né? Nós não temos outra opção. Né? A gente tem que arcar com a nossa própria existência. Essa é uma ideia base do existencialismo. Ora, né, claro, estou forçando um pouco a mão agora, mas o Aristóteles está dizendo isso. Né? Ele está dizendo que cada indivíduo vai ter que encontrar a justa medida. E não tem como saber, não tem como ter 100% de certeza nunca sobre ele estar ou não certo, estar ou não no caminho. Claro, tem como saber nos extremos, né? Porque quando a gente fala em justa medida, veja, a gente está pensando em dois extremos, né? No excesso de algo e na falta de algo. No caso do exemplo que eu dei, né? O excesso da coragem seria a temeridade e a falta seria a covardia. Né? E a coragem, onde que ela está? Ela não está exatamente no meio, ela está em algum lugar aqui no meio. Né? Isso aqui não é matemática. O Aristóteles, que conhece todas as ciências, sabe que isso não é matemática. Então ele não vai fazer como alguns pré-socráticos, por exemplo, faziam, de achar que a matemática vai solucionar os problemas éticos. Né? Ele já está numa altura do campeonato ali que ele sabe que não existe isso. Né? Vida ética não é matemática. Então não tem como estabelecer com precisão onde está a justa medida. Ela vai ter que ser encontrada caso a caso, contexto a contexto, e assim por diante. E aí, veja, ela está em algum lugar aqui no meio. É difícil. Agora, tudo bem, dá para dizer quando há um excesso ou uma falta. Né? Então é evidente, né, que se o cara vai correndo em direção ao exército inimigo sem escudo e sem espada, né, ele é um imbecil. Em bom português, né? É mais do que uma temeridade. E se ele se esconde atrás da árvore em vez de entrar na luta, ele é um covarde. Agora, entre os dois extremos, não existe um ponto exato, né, onde você possa dizer que está ali a coragem. Portanto, vejam, aquelas perguntas que o Sócrates fazia, o que é a coragem, e que para o Platão tinham uma resposta, que para o Aristóteles não tem uma resposta desse tipo, não tem uma definição. Ele aponta um critério, só que esse critério é um critério indeterminado, que vai ter que ser preenchido, por assim dizer, né, caso a caso. O indivíduo vai ter que saber encontrar a coragem nessa sabedoria que ele desenvolve ao longo do caminho. Tá? É mais complexo. É muito mais fácil, né? A vida ficaria muito mais fácil, e talvez fique, né, para quem opera dessa maneira, a vida fica muito mais fácil se tiver um critério claro de certo e errado, né? Se tiver aqui uma noção absoluta de bem e tal. Bom, a nossa época é uma época em que é difícil isso, né? Porque a gente vive numa sociedade muito plural, né? Tem cruzamento de diferentes culturas, diferentes tradições, etc. Então, a lei resulta dessa diversidade. Então, por isso que há tanta disputa, né, para fazer as leis. Em sociedades mais fechadas, né, menores e tal, às vezes você tem internamente aquela sociedade, normas, regras, que todo mundo aceita. Quando eu falava, né, do pensamento mítico, relacionando, né, com sociedades eventualmente, né, interiores mais fechadas, baseadas na agricultura, etc., às vezes as regras são mais claras.
até hoje, né? Se você pegar cidades do interior, né, mais conservadoras e tal, né, tem um certo padrão de comportamento ali que todo mundo meio que segue, né, espontaneamente, sem questionar muito, né? E que tanto opera, né, com noções absolutas, que por conta, né, dessas convicções e desse modo de agir, chega ao cúmulo de eleger certas pessoas para a presidência, por exemplo. Para governador. Para governador também, né? Ou para governador. Mas, enfim, seria mais fácil. O caminho que o Aristóteles dá é mais difícil, percebe? Só que é talvez mais realista, né? É talvez mais condizente com o que nós vivemos de fato. Quer dizer, a gente vive as nossas dúvidas de maneira, para usar uma palavra tipicamente existencialista, né, de maneira angustiada, né? A gente se angustia em cada grande decisão a ser tomada, né? Por exemplo, caso ou não caso com tal pessoa, né? Esse é o tipo da decisão que você sabe que, né, pensando nas consequências, a coisa vai longe, né? Que profissão eu vou escolher, né? Outro tipo de decisão, né? Então, só que não adianta, não tem um critério absoluto para ajudar a gente nessas horas. É isso que o Aristóteles está dizendo, né? Tem orientações, tem uma certa sabedoria prática que ele próprio está tentando passar adiante. Ele que foi preceptor de Alexandre o Grande. Vocês devem ter visto isso. Que foi um sujeito que teve uma certa sabedoria prática, né? Talvez com alguns excessos, né? Mas soube construir um império em poucos anos. Mas enfim, isso foi uma derivação totalmente desnecessária. Como é que está o horário? 8h45. 8h45. Tá. Então eu vou usar mais 5 minutos para indicar o passo seguinte. Só para indicar. A gente retoma na próxima aula. Pensem o seguinte. Há um momento da história, né? Você tem duas tradições, vamos colocar nos seguintes termos. Eu posso estar sendo bastante caricatural nisso, mas vamos colocar nos seguintes termos. Você tem duas tradições culturais existentes no mesmo período, com, certamente, interinfluências, tá? Mas que correm até certo ponto separadas, né? Essa tradição da qual a gente está falando, que é a tradição grega, e uma outra tradição, que é a tradição judaica. A partir de Cristo, ou melhor, a partir dos apóstolos de Cristo, né, que, uma vez Cristo morto, assumiram a missão de levar a mensagem dele adiante e atrair outras pessoas para aquela religião, que era, talvez, né, o primeiro caso de uma religião radicalmente universalista, né, porque diz todos os seres humanos são igualmente filhos de Deus, né, pelo menos em princípio, né, quer dizer, essa é a ideia. Então há um universalismo de partida que não havia na religião dos gregos, que não havia na religião hebraica, né, porque pelo menos, né, claro, isso depende de como a gente interpreta e tal, mas o Deus hebraico, ele é o Deus dos hebreus, né, tem esse caráter, vamos dizer, próprio ao povo. Os deuses gregos são os deuses dos gregos, né, e assim muitas religiões antigas, né, cada povo tinha a sua religião. O cristianismo se estabelece com a pretensão de ser uma religião universal, para todos, né? O que a gente poderia dizer que, logo de saída, tem um lado bom, né? Porque está vendo todos os seres humanos como iguais.
mas tem o lado ruim. Significa que vai querer se impor a todos os seres humanos. Como fizeram com os índios aqui, por exemplo. Né? Mas enfim, essas tradições, elas se cruzam num determinado momento e geram uma espécie de fusão. Né? Quando? Né? Então, quando a partir de Cristo, né? A partir do que a gente chama, né, de ano zero, a partir do ano 33, né? Começa o cristianismo a se expandir até o momento, né, em que essas duas culturas, e a cultura grega, ela, né, como, né, quem lê os capítulos seguintes ali, o de Aristóteles deve ter percebido, ela se espalha também. Né, ela tem uma capacidade, até pela, né, complexidade que ela adquiriu pelas suas realizações, ela também se espalha, a ponto de ser incorporada em grande medida pelos romanos. Né? Então, por isso que se fala em uma tradição greco-romana. Aqui a gente poderia, né, porque no começo, né, Roma está dentro das... Claro, tem inovações com a cultura, mas os gregos estavam lá, a gente viu que Parmênides estava na Itália. Né? Então, a cultura romana ela é muito influenciada pela cultura grega, sobretudo no campo do conhecimento, no campo das artes e tal. Ora, num determinado momento as duas se cruzam e esse cruzamento ele se oficializa, por exemplo, quando o Império Romano faz da religião cristã a sua própria religião oficial. Né? Vamos dizer, isso já vai ser um momento qualquer aqui, quando as culturas já se fundiram. Uma vez que se fundem as duas culturas, o que acontece? Você tem uma religião de um lado e você tem um certo modo de conhecer do outro, herdado dos gregos, que é baseado, sobretudo, na razão. Ao passo que essa religião, como toda religião, mas, né, isso é um ponto, né, presente desde o começo, está baseado na fé. Então você tem de um lado religião e fé, do outro lado conhecimento e razão. A questão vai ser como conciliar essas duas coisas. Certo? Como é que o conhecimento que vem daqui se junta com essa religião? O que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil fazer isso usando Platão ou Aristóteles? Platão, né? Claro. Porque o esquema está pronto, encaixa direitinho. É só colocar aqui no lugar do ser, colocar Deus, que é bom, né? Que é que é belo, que é verdadeiro, que é onipotente, onipresente, etc, etc. Né? Então basta você substituir aqui ser por Deus, razão por alma, que é o que nos dá acesso a Deus, e pronto. Né? Você tem o casamento perfeito das duas coisas. Né? Então isso vai dar origem ao quê? Essa combinação vai dar origem à filosofia cristã. Começando, né, enfim, pelos primeiros filósofos cristãos e tal, mas que tem em Agostinho um grande nome, né, que é um grande herdeiro da tradição platônica. E aí na próxima aula a gente fala um pouco sobre isso, pena que vai ser na quinta. Né? E a Isadora vai poder nos ajudar, porque ela conhece mais Agostinho do que eu. Mas aí na terça que vem, você fala um pouco sobre... A gente retoma o Agostinho, até porque a gente vai estar falando do Descartes. Valeu, professor. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Um alô, Sobre Descartes. Já era para hoje, na verdade. Mas vai ser bom. Dá uma pedida assim rápida, nem que seja, você vai ver que vai ser bom, porque aí você vai ficar com ele mais assimilado. Tá bom, valeu, tchau. Boa. Foi bom você me lembrar, porque eu poderia esquecer. Vai ser de 18. Vai.
Vou liberar as aulas gravadas antes dela, uma semana antes, uns 10 dias antes. Mas foi você tendo falado disso. Obrigada.